gravação já. Ah, sim. Tá bem, então. Boa noite, então, caros alunos. Sou o professor João Paulo. Nós vamos fazer esse webinário de uma forma que nós possamos compreender de uma maneira sistêmica o que nós estamos trabalhando na nossa disciplina, né, a disciplina de filosofia. A gente trabalha bastante pensando na questão da filosofia da educação, as suas origens e como hoje nós lidamos com a filosofia dentro da nossa atuação, da nossa atuação profissional, do nosso campo de trabalho, que é o mais diversificado possível. Eu gostaria de desejar as boas-vindas a todos. Nós tivemos um chat na semana passada, onde nós vimos que foi bastante interessante a questão da diversidade de lugares que nós temos, da diversidade de pessoas, de formações, algumas pessoas bastante jovens, outras já mais experientes, algumas estão neste sendo o seu primeiro curso, outras fazem como um curso complementar, como um adicional para se encontrar no mercado de trabalho. Então, essa reflexão e esse momento é sempre bastante importante para que nós possamos pensar, né, sistematicamente o que nós podemos contribuir, né, no nosso crescimento profissional e principalmente o crescimento pessoal. É algo que eu sempre falo nas nossas discussões, a gente sempre está aberto a sugestões. Eu gostaria, nesse primeiro momento, então, nós vamos pegar o nosso caderno didático, quem tiver aí com o caderno no seu computador, eu vou fazer uma explanação geral, né, do que é a nossa disciplina, que também é o conteúdo que nós vamos cobrar nas avaliações. Né? Eu pedi para vocês montarem aí na avaliação um glossário, né? E expliquei para vocês o que é um glossário. Um glossário é como se nós fizéssemos um pequeno dicionário de termos e expressões que nós desconhecemos. Por quê? Para muitos, se não para todos, a discussão filosófica é uma discussão nova, né? Uma discussão que nós é, nos propomos a fazer de uma maneira inovadora para muitos de nós. E muitas vezes tem palavras que nós desconhecemos, tem termos que nós desconhecemos, então nós nos propusemos. Até eu quero fazer uma retificação com o equívoco, porque no nosso caderno didático nós temos 4 unidades. Eu tinha dito 5 unidades, mas são 4. Né? Então vocês vão pesquisar aí 5 termos de cada unidade, então no total são 20 itens, tá? Quem já fez 25 não tem problema, mas aí quem não fez ainda está no processo da finalização da atividade, não deixem para a última hora, são é, são 5 termos de cada uma das unidades. Então, quando nós vamos tratar de filosofia, nós vamos voltar um pouco lá na Grécia Antiga, né? Essa discussão, eu sempre acabo fazendo uma discussão teórica ligada à história, que é a minha formação. Lá na Grécia Antiga, né, vários pensadores começaram a pensar o mundo desligado ou a partir de incentivos mitológicos, vamos dizer assim, né? Aqueles mitos, aquelas imagens criadas, as explicações de fenômenos da natureza, o que acontecia com os homens, com mulheres e assim por diante, a vontade dos deuses. Então, os filósofos vão começar a pensar a sociedade a partir de outros princípios ligados à racionalidade e não somente à mitologia. Hoje nós vamos falar, não vou delimitar aqui nomes de filósofos, explanar teoria por teoria, mas de maneira geral, o que nós vamos ter como aplicabilidade para a nossa vida. E o que era esse saber mítico? Era a observação, principalmente, dos fenômenos da natureza. Se em determinada estação você tinha muitas frutas, se chovia, se fazia sol, os navegadores saíam, né, entre as ilhas gregas à vontade dos deuses, o que acontecia era bênção dos deuses, ou era alguma maldição, era um castigo. Os filósofos vão começar a explicar determinadas situações a partir da natureza, das observações que são feitas. Temos aí, lá na Grécia Antiga, 3 principais filósofos: Sócrates, Platão e Aristóteles.
Algo que me chama bastante atenção, eu vou pegar um exemplo só, lá da Grécia Antiga, que nós podemos delimitar, é a respeito de Platão. Né? Platão, ele tinha uma explicação sobre o ser humano, sobre a pessoa que busca conhecimento, que ele delimitou como o mito da caverna, vamos entender assim, né? Ou a teoria da caverna, onde a pessoa é como se a pessoa vivesse em uma caverna e ela tivesse imagens que fossem imagens projetadas de quem do mundo que estava do lado de fora. Quando essa pessoa começava a sair, ela tinha às vezes muito medo porque algumas imagens projetadas eram imagens sombrias, eram imagens gigantescas, então pareciam que eram seres monstruosos que tinham no mundo externo. E aí, quando as pessoas começavam a sair, quando a pessoa começava a buscar, ela entendia não pela interpretação das sombras ou pela interpretação dos outros, mas pela sua própria interpretação, aquilo que ela poderia compreender de mundo. Então, ela poderia fazer uma reflexão pessoal para poder ir ao mundo e descobrir novos mundos. Quando nós transpomos isso para a nossa realidade, eu acredito que encaixa muito com a questão dos nossos estudos. Quantas vezes nós, enquanto crianças, né, somos bastante curiosos e vamos passando a adolescência, a juventude, e às vezes a nossa fonte de opiniões são os nossos pais, são as pessoas com quem nós convivemos. Quando nós começamos a estudar, a descobrir o mundo, a ter curiosidade, é como se nós saíssemos desse local de segurança, dessa caverna, daquelas imagens projetadas, daqueles conceitos, né, que são passados por outras pessoas a nós, e nós fizéssemos nossos próprios conceitos e interpretações do mundo, tá? Então é importante a gente observar isso e no nosso trabalho, como que isso funciona? Às vezes nós vamos a uma determinada empresa e essa empresa é muito bem conceituada, ou então muitas pessoas têm muitas críticas no entorno dessa empresa ou daquilo que vocês vão trabalhar. Vou dar meu exemplo pessoal como professor. Muitas vezes fui trabalhar em escolas como contratado e às vezes ouvia de outras pessoas críticas a respeito daquele local. E eu acho interessante, algo que eu sempre comento com meus amigos, com os meus colegas de trabalho, que felizmente eu nunca tive problemas tão grandes em locais que eu fui trabalhar. Por quê? É lógico que é importante você ter conhecimento prévio daquele lugar que você vai, mas muitas vezes ele não é o bastante, ou ele não é suficiente. É necessário que você possa ter as suas próprias opiniões para que essas opiniões possam ser formadas por você mesmo e não pela interpretação que os outros deram. Então, o que vai acontecer com você, no seu local de trabalho, é uma reflexão filosófica. É você refletir em cima, talvez, de interpretação que os outros deram e propor-se a ter conhecimento a partir da observação que você mesmo faz, do conhecimento que você mesmo adquire. Aí nós vamos, dando prosseguimento aos nossos estudos, nós vamos ver, né, várias teorias, o racionalismo, o empirismo, o criticismo, teorias que muitas vezes vão surgir lá no período renascentista, depois do período da Idade Média, e aí nós vamos pegar aí finalzinho do século XVII, século XVIII, quando o ser humano começa a formular ideias que são ideias desligadas diretamente da religião. Né? Nós temos na Idade Média aí São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, nós temos as filosofias aí provindas da cristandade católica, e a partir desse século das luzes, vamos dizer assim, nós temos filósofos que vão racionalizar o mundo a partir de conceitos que são formados não somente pela questão religiosa, mas pela racionalidade humana. E a filosofia contemporânea que nós temos, né? Pensar este mundo. Tinha até uma propaganda muito famosa que perguntava, né? Da onde a gente veio, para onde a gente vai, quem nós somos. E aí no final falava assim: o mundo é feito de perguntas e não de respostas. Acredito, né? Todos nós passamos por aquele momento de várias perguntas, de vários questionamentos. Quem não conhece criança que pergunta inúmeros porquês? E a filosofia, ela vem tentar
não somente responder esses porquês, mas levantar novas questões. E para que serve a filosofia no nosso ambiente de trabalho? Quando pensamos a filosofia no nosso ambiente de trabalho, nós vamos pensar distinções como a ética, a questão da ética, a questão da moral. Quantas vezes nós vemos pessoas darem notícias, né? Tal pessoa não agiu com ética, tal atitude foi imoral, né? Foi contrária à moral, à organização social. Nós precisamos entender, se falando de trabalho, que nós vivemos em sociedade. E essa sociedade, ela é composta de uma organização hierárquica. Dentro das empresas não é diferente. Nós precisamos, dentro dessa organização, saber a nossa posição e, lógico, se for possível, galgar postos. Algumas empresas, elas oferecem a possibilidade, através do seu mérito, através da sua formação, de que você cresça. Algumas empresas te contratam para ficar em determinado posto, por exemplo, a linha de produção de determinado gênero alimentício. Você foi contratado para ficar trabalhando naquela linha de produção, em determinado setor, e não há possibilidade de mudança. Outras, elas já observam que o funcionário, de tempos em tempos, ele pode fazer um curso de reciclagem e pode ter uma mudança de setor para onde ele vai e assim por diante. Vai depender muito da onde você vai trabalhar. Quando nós pensamos, né, também na filosofia, a gente fala de serviço e de local de trabalho, nós não podemos pensar somente em espaços, vamos dizer, privados, mas temos que pensar também em espaços públicos. Qual é a ética profissional de um funcionário público? Um servidor público que faz um concurso, que vai servir, que vai trabalhar com o público, acredito que pode ser a situação de muitos de vocês que fazem esse curso, é, é uma pessoa que está disponível para atender o público de maneira geral. E nós temos que entender que lidar com o público é lidar com a sociedade, que é uma sociedade diversa, uma sociedade de diversas faixas etárias, uma sociedade que tem distintas formações, tanto familiares como formação intelectual, formação de estudos, formação acadêmica e assim por diante, tá? E já que tocamos no assunto da formação acadêmica, né, tocamos no assunto aí dos nossos estudos, quando nós pensamos o que é a reflexão filosófica da educação. Eu acho maravilhosa essa discussão, e aí nós estamos aí na unidade 4 e eu quero abordar aqui algumas questões contemporâneas. Quando nós nos propomos a refletir educação, e todos nós aqui estamos inseridos em meio educacional, né, desde que começamos a nossa alfabetização até um dia, quem sabe, chegar à pós-graduação, nós precisamos pensar o que é essa educação e o que a educação nos oferece para a nossa formação como ser humano e para a nossa formação como profissionais. Isso é importantíssimo e é um papel que nós temos importante de um diálogo entre a pedagogia e entre a filosofia. Os pedagogos eram aqueles na Grécia Antiga que formavam, né, as crianças, principalmente os meninos. A partir dos 7 anos, eles saíam de casa e eram educados para a guerra e eram educados para o conhecimento, né, para o conhecimento das leis, da ciência, para a vida e assim por diante. Qual a contribuição, então, que nós temos nessa reflexão filosófica para a pedagogia? O ser humano, cada um de nós, é um ser subjetivo, é um ser particular. Cada um de nós tem as suas particularidades, as suas experiências de vida e os seus modos de viver. Não sei se vocês já observaram, quando a gente vai quando a gente tem amizade com outras pessoas, quando a gente tem aproximação
com os nossos primeiros amigos, muitas vezes nós observamos que as brincadeiras, as conversas de determinadas famílias são conversas diferentes da nossa própria família. Em algumas situações causam um estranhamento, mas em outras não. Por quê? Porque os modos de viver, os modos de vida, as experiências de vida e as histórias são outras. Vou citar um exemplo bem simples. Quando, por exemplo, uma criança observa a mãe ouvindo determinada música e a mãe se emocionando com aquela música, a criança até acha a música bonita, dependendo da situação. Mas para ela o sentimento não é o mesmo sentimento que a mãe tem. Por quê? Aquela canção talvez esteja impregnada de significado, impregnada da experiência em um determinado momento de vida que aquela mãe viveu, que para a criança não faz o menor sentido. E quando nós começamos a aprender as primeiras letras e as primeiras reflexões, quando nós somos capazes. O volume está baixo, vocês estão falando. Eu estou tentando aqui o máximo possível para poder falar mais claro. Vou tentar falar um pouco mais alto, porque realmente é o microfone. Quando nós temos aí as experiências, né, ligadas à vida de cada uma das pessoas, e nós vamos tendo as nossas experiências escolares, nós vamos percebendo que o mundo é diferente daquele mundo que nós estamos acostumados a viver. Então, o que acontece? A escola, né, desde lá da Revolução Industrial para cá, lá final do século XVIII, XVII, XVIII, Renascimento, depois Revolução Industrial, a escola tem uma função de nos normatizar para que nós possamos estar no mercado de trabalho. Então, por exemplo, quando você está na escola e escuta determinado horário tocar o sinal, algumas escolas, poucas hoje não se toca mais o sinal, mas quando se toca o sinal, aquilo na época da Revolução Industrial foi criado para que as pessoas desde criança entendessem, assimilassem aquele sinal como horário de se fazer alguma coisa. E qual alguma coisa seria essa mais na frente? Assimilar com a sirene da fábrica. Quando nós temos, aí tem um autor chamado Thomas Hobbes, que vai falar das relações, da questão dos modos de vida na Inglaterra no pós-revolução industrial. Quando nós temos, por exemplo, as crianças trabalhando, as condições precárias de trabalho, nós hoje não aceitamos, nós temos leis que nos protegem, nós temos leis que, como trabalhadores, nós temos leis que amparam, né, a consolidação das leis do trabalho, que é aí a legislação brasileira, e nós temos direitos, não só deveres como trabalhadores, que devem ser assegurados. Como que esses direitos surgiram? A partir de reflexões. E isso é filosofia também. Qual a reflexão? A mulher, quando engravida e tem que cuidar da criança, ela não pode trabalhar ao mesmo tempo. Então, é necessário um tempo mínimo para ela se resguardar, para poder ela ter direito a cuidar do filho e depois voltar a trabalhar sem perder seu emprego. O trabalhador, a gratificação natalina, o 13º salário, né, que foi pensado dessa forma, no final do ano tem muitos produtos, a indústria precisa escoar a sua produção, é criada uma data, o Natal se torna uma data comercial e é criado um abono salarial, como o 13º salário, para amparar os trabalhadores, para que os trabalhadores possam consumir um pouco mais. Outra lei trabalhista extremamente importante, o seguro-desemprego, né? O seguro-desemprego ele vai representar uma seguridade que o trabalhador tem, porque ele vai perder o emprego, com certeza todo mundo tem contas, e é um tempo que ele teria para procurar outro trabalho, para conseguir outro trabalho e estar assegurado. Então, são várias leis que elas partem a partir das experiências de vida e das reflexões que essas pessoas
que se propõem a pensar nessas experiências, elas estão dispostas a fazer. É pensado a partir de representantes que são eleitos, né, direta ou indiretamente, que acontecia eleições indiretas no Brasil, mas são diretamente eleitos pelo povo, aí os deputados, são analisadas por senadores, são sancionadas pelos presidentes e assim por diante. Então, nós temos uma realidade de uma reflexão muito grande no nosso meio de trabalho. Voltando à questão da educação. Algo muito importante a se pensar para a nossa educação e a nossa educação escolar, e nesse momento que vocês estão estudando, para a educação profissional, é a autonomia. Eu gosto muito, muito de tratar a respeito desse tema, que é a autonomia proposta por Paulo Freire, o patrono da educação brasileira. Através da pedagogia da autonomia, Paulo Freire vai dizer que nós precisamos pensar criticamente o mundo e precisamos ser autônomos no nosso pensamento. Não há, por exemplo, no pensamento dele, a limitação da pessoa esperar somente pelo patrão para resolver alguma coisa, para propor uma novidade para a empresa, porque ela pode ter autonomia de pensamento e reconhecer no mundo ao seu redor os elementos que possam lhe trazer uma vida melhor. Então, Paulo Freire vai dizer, por exemplo, na alfabetização, aí tem a frase que ele coloca lá, Ivo viu a uva, né? São só vogais e uma consoante. E aí ele vai dizer que não é só isso, né? Qual era o contexto dessa pessoa? Por que, que ele vê essa fruta? Ele tem acesso a isso? Qual é a realidade? Então, se eu vou trabalhar, vou lidar com trabalhadores, eu tenho que trazer exemplos que são práticos, exemplos que são para a vida das pessoas. E quais exemplos nós levamos da nossa vida para as empresas que nós vamos trabalhar? Eles vêm da nossa formação, né, familiar, da nossa formação escolar e das escolhas que nós fazemos. Por que das escolhas? As escolhas, elas são resultados das nossas reflexões. As escolhas, elas são resultados daquilo que nós queremos. Porque duas pessoas podem ter tido a mesma família, a mesma experiência de vida e a mesma educação escolar e terem feito o mesmo curso profissionalizante ou a mesma faculdade e terem carreiras bem ou mal sucedidas, né? E a gente tem que entender outra coisa, né? O que é ser bem sucedido? Ter sucesso não é só ter dinheiro. Talvez ter sucesso é você conseguir pagar as contas, ter sucesso é você conseguir estar satisfeito com o que você alcançou na sua vida até aquele momento. Então é muito subjetivo. Voltamos aí à subjetividade. Então eu penso que nós temos inúmeras, né, reflexões, discussões a serem feitas, mas a proposta principal da disciplina é que nós possamos entender, né, que a nossa reflexão é necessária, a nossa experiência de vida é bastante válida e ela contribui muito para o nosso crescimento profissional. E aí eu vou abrir agora o espaço para as perguntas, tá? A Alessandra está aí dando suporte para a gente e eu vou aguardar e, dentro do possível do nosso tempo, vou respondendo a vocês, tá, gente? Mas muito bom mesmo falar. Infelizmente, a imagem não foi, porque a gente tem as limitações da internet, mas estamos disponíveis aí para as questões. Nós temos lá o fórum de dúvidas, temos os tutores que dão total suporte a vocês, né? E com certeza tudo vai se organizando e vamos ter êxito. Quanto à prova, sim, desculpe, antes de finalizar a minha fala, quanto à prova, a avaliação online, podem ficar tranquilos, tá? Tem gente que está me questionando se nós vamos cobrar na prova somente primeira e segunda unidade. Não, gente. É porque a gente discute nos fóruns alguns tópicos que nós pegamos para serem discutidos, mas não quer dizer que nós vamos discutir somente as unidades que estão esses tópicos.
é necessário que o caderno seja conhecido todo. Mas também eu não vou cobrar, por exemplo, o que René Descartes falava, o que Aristóteles dizia. Não vou colocar dessa forma. Vou colocar de forma que vocês, por eliminação, consigam compreender, que vocês consigam ter um raciocínio lógico para responder bem e principalmente questões ligadas à questão prática do trabalho e da vida de vocês. Tá bem? Aí, Alessandra, pode me passar as perguntas, por favor. Boa noite a todos os alunos. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Alessandra, sou professora mediadora à distância. E quem tiver dúvidas pode estar colocando aí no chat que eu vou estar passando para o professor João Paulo. A primeira pergunta que teve aqui, João Paulo, foi da Mariana Limeira. Para a filosofia, existe uma verdade absoluta? Ok. Tá conseguindo me ouvir bem, Alessandra? Sim. Então, Mariana, uma verdade absoluta nós não temos em nenhum lugar, e muito menos na filosofia, tá? Nós precisamos pensar que esse conceito de verdade absoluta era tratado, vamos dizer assim, no período medieval, né? Até mesmo pelos gregos, nós não tínhamos verdades absolutas em torno da mitologia, porque eram vários conceitos mitológicos, né? Os mitos de origem. E quando nós temos a Idade Média, nós temos uma certa limitação com esse conceito de verdade absoluta, porque tudo se convergia para explicar-se pela divindade. Determinada situação era vontade de Deus, pronto, acabou. A igreja detinha a verdade de todos os fatos e era assim dessa forma. Por isso, tantas pessoas, até mesmo dentro da igreja, foram questionadas, né? Foram silenciadas, outros foram ouvidos e nós temos o resultado das filosofias, como eu citei no início, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e outros doutores, vamos dizer assim, da igreja. E logo após a Idade Média, com o século das luzes, né, com o iluminismo, nós vamos descobrir que existem várias verdades, né? São diversas verdades, e é muito relativo, volto a dizer, as experiências de vida, as suas crenças e a sua, vamos dizer assim, a sua concepção em torno daquilo que você busca compreender. Agora nós temos outra pergunta que é da Catiúcia Bueno. Um paradoxo nessa questão da maternidade. Enquanto as recomendações da OMS dizem que as crianças devem ser amamentadas pelo menos por 6 meses, a licença é de 4 a 6 meses a cargo da empresa. Ô, Alessandra, pode repetir para mim, por favor, que eu não consegui te ouvir bem. Posso sim. A pergunta da Catiúcia Bueno. Um paradoxo nessa questão da maternidade. Enquanto as recomendações da OMS dizem que as crianças devem ser amamentadas, pelo menos por 6 meses, a licença é de 4 a 6 meses, a cargo da empresa. Deu para entender, João Paulo? Pergunta. Sim, deu para entender. É, as questões, assim, isso é uma questão de interpretação e realmente vai ser da empresa, porque na legislação, pelo que eu conheço, eu não sou especialista na área, pelo que eu conheço, são 4 meses, e é usual se ter. Em alguns lugares, né, nós temos empresas ou instituições que permitem que seja até 6 meses, mas só que, se eu não me engano, são 4 meses de afastamento e no período de mais 2 meses, que seria ou o período da lactação da criança, a mãe ela pode sair em determinados horários para poder amamentar, se alguém levar, ou em algumas empresas que são grandes, existem creches, né, que essas crianças ficam e a mulher ela tem o direito de sair para poder amamentar de determinados períodos. Então, aí vai muito da empresa, mas a legislação, pelo que eu conheço, são 4 meses.
Outra pergunta que tem aqui, que é da Célia Patrício. Gostaria que ele desse exemplo de comportamento ético no ambiente escolar, restaurante e empresa. Célia, essa pergunta é a respeito da atividade, né, que nós passamos. Então, aí é para você pesquisar, né, o que é esse comportamento ético em cada um desses lugares. Eu vou falar só a respeito de um, tá? Porque a questão é instigar realmente a pesquisa. Se eu der a resposta, eu vou estar respondendo a atividade que eu propus para que vocês refletissem. Vou falar no que eu tenho mais experiência. A minha maior experiência é em relação à escola. Então, eu penso, por exemplo, que o comportamento ético, nós devemos ter muito cuidado, por exemplo, com relação às particularidades dos alunos, né? Às vezes tem determinada situação, e são inúmeras, que você trata ali no âmbito da escola, com a supervisão, com a direção, e chega muitas vezes ao professor, que é a pessoa ali mais próxima, e você tem que ter muito cuidado, né, com determinada situação que está acontecendo. É, a gente tem que pensar o que fazer, refletir a respeito do que fazer. Em outras situações, né, como você ter ética, por exemplo, eu vou acabar citando mais um em um restaurante. Eu já vi muitas vezes em restaurante a pessoa tratando quem está servindo, um garçom ou um gerente, alguma coisa assim, tratando a pessoa mal porque estava ali para servir e a pessoa se sente no direito de tratar como se fosse um empregado particular. Nem um empregado particular a gente trata mal. Quanto mais alguém que está te servindo, no momento que você está ali fazendo uma refeição, no momento de lazer e assim por diante. Então, acredito que dá para ficar claro esses exemplos. Outra dúvida, professor, é da Taniele Nunes. Poderia dar exemplo de como um professor pode trabalhar a questão da ética na escola? Qual que é o nome da aluna, por favor? Taniele Nunes. Como trabalhar a ética na escola? Certa vez eu orientei um TCC e foi muito interessante e eu acho que dá para a gente transpor isso para um comportamento ético. Teve uma aluna que ela pesquisou a respeito, como eu sou graduada em História, eu estava orientando um TCC nessa área. Ela pesquisou a respeito da história como uma disciplina articuladora do processo de inserção na educação básica. E aí é um comportamento ético. Por quê? Qual que era a percepção que ela tinha? Muitos alunos que tinham dificuldades, que tinham deficiências, que eram, vou colocar entre aspas, diferentes, sofriam bullying demais ou eram excluídos do contexto das brincadeiras entre os colegas, dos trabalhos escolares, eram vistos com preconceito. E aí ela pegou um conteúdo, trabalhou a Segunda Guerra Mundial, pegou esse conteúdo, trabalhou como as pessoas, as minorias, as pessoas que eram diferentes eram excluídas e como a gente deve ter um comportamento que não deve repetir esses mesmos erros que nós tivemos no passado. Para que os alunos entendessem, através da história, através de um exemplo prático, o que não se deve repetir e como agir eticamente com as pessoas que têm, talvez, aptidões diferentes das nossas, um tempo de aprendizado diferente do nosso, momentos, né, que elas estão aprendendo de forma diferenciada, ou auxílio que precisa, mas que são tão capazes como qualquer um de nós pode ser, né? Isso é muito pertinente. A pergunta agora, professor, é do Danilo Santos. Eu estou com uma dúvida em relação à atividade avaliativas. Quais textos do caderno didático são para retirar as palavras que eu não conheço e fazer o glossário? Oi, Danilo, boa noite. E aí também pode ser uma dúvida de várias pessoas. Inclusive, eu coloquei uma retificação dessa atividade, o tutor Tiago me pediu e está orientando também os alunos sobre a responsabilidade dele.
é o seguinte, nosso caderno didático, ele tem 4 unidades, eu falei isso no início da explanação. De cada unidade, você vai tirar 5 palavras, palavras ou termos desconhecidos, e procurar o significado. Só isso, tá? É uma atividade bem simples. Então, no caderno didático, cada unidade 1, vou ler a unidade 1 e vou identificar 5 palavras ou termos que eu não conheço. E vou anotar e colocar o significado na frente. Por quê, gente? Uma hora que você for reler esse texto, aquela palavra que você desconhecia, aquele termo que você desconhecia, ele agora vai ser repensado de uma forma diferente e você vai passar a conhecer, tá? E aí, unidade 2 a mesma coisa, 3 e 4 a mesma coisa. Então, são 20 termos que você vai utilizar, vai colocar e colocar o significado na frente. Então, professor, só para completar essa pergunta do Danilo, então são 5 termos de cada unidade, né? Então, são 5 unidades, 5 termos de cada unidade, correto? São 4 unidades, Alessandra. São 4 unidades. Quando eu passei a atividade, eu falei 5, mas eu me enganei. São 4 unidades, e aí é 5 de cada unidade, são 20 termos no geral. Ok. Outra pergunta agora é da Célia Patrício. Quando a pessoa quer tirar vantagem em uma determinada situação, isso enquadra em falta de ética ou de moral? Quando a pessoa quer tirar vantagem, é um comportamento antiético, né? E um comportamento que fere as convenções morais da sociedade que nós vivemos. E aí quero fazer uma ressalva aqui. A nossa sociedade, ela tem uma formação de valores ocidentais cristãos. Não quero dizer que é uma religião correta ou outra está errada, mas nós temos valores que são, no mínimo, de respeito, de tolerância para quem consegue interpretar a cristandade da maneira correta. E esses valores também são transpostos em outras formações que não só a religiosa. Então, alguém tirar vantagem em determinada situação, por exemplo, alguém te passou o troco, e você viu que a pessoa passou o troco errado, você voltou e falou assim, olha, o troco está errado, eu estou devolvendo. Hoje em dia é uma coisa admirável. Quantas vezes passa no jornal, tal pessoa achou um envelope com dinheiro que alguém perdeu e foi lá e devolveu esse dinheiro. Não tirou vantagem daquela situação. E às vezes o retorno é muito maior para aquela pessoa que devolveu o dinheiro que não se esperava que fosse devolvido. Então nós temos que ter comportamento éticos em todos os momentos, né? O que é correto fazer? Eu estou na fila do banco e eu percebo que tem um idoso na fila. Às vezes nem está atrás de mim, mas chegou e não está bem orientado e vai pegar uma fila enorme. Eu faço questão, chamo a pessoa e falo, olha, passe na frente que você tem direito. Uma pessoa grávida, isso é algo, né, que é do nosso comportamento, da nossa gentileza. Eu sempre costumo dizer que educação e gentileza são moedas que nós entramos e saímos de qualquer lugar, né? Então, você vê uma mulher grávida na fila, ou com um bebê de colo, uma pessoa deficiente, você verifica que ninguém prestou auxílio, que a pessoa não sabe o que fazer, a preferência é dessa pessoa, né? Porque ela tem limitações que são físicas, que são necessárias ter um suporte um pouco maior. Ok, professor, por enquanto foram essas perguntas. Mais algum aluno tem mais alguma pergunta a fazer, pessoal? O professor está disponível para respondê-las. Enquanto os alunos fazem as perguntas, Alessandra, eu gosto muito de pensar, né, como nós podemos nos emancipar. A importância de nós refletirmos nesses cursos, como que a gente pode, às vezes tem pessoas que não dão tanto valor. Eu me recordo quando esses cursos do programa Novos Caminhos estavam abertas, as inscrições, eu falei para várias pessoas, para inúmeras pessoas, divulguei
no meu WhatsApp particular, eu não tenho rede social, mas divulguei onde eu podia, falei com quem eu conhecia, em locais que as pessoas trabalhavam, e muita gente não deu valor, né? Vamos dizer assim, é um termo que se usa muito no Nordeste. Tal pessoa não deu valor a determinada sugestão. E eu vejo o quanto muitas vezes é um diferencial. Primeira oportunidade que eu tive de trabalho quando eu saí da graduação foi trabalhar com cursos profissionais em área comercial, que era completamente diferente da minha formação na área de história. E eu fui agarrando a oportunidade e foi o que me deu experiência de trabalho. Depois houve a oportunidade de fazer pós-graduação em didática e metodologia do ensino superior, que era uma área que eu gosto, é uma área da educação. E em 2012 comecei a trabalhar com a educação à distância. Esse trabalho era um trabalho que a remuneração era baixíssima. Aí eu posso falar que já passou e não tem nada de antiético falar a respeito disso, né? Que é uma coisa particular que eu quero compartilhar com vocês. E mesmo assim eu abracei, porque eu teria a minha primeira oportunidade de trabalhar no ensino superior. E foi maravilhoso, porque depois de 2 meses que estávamos trabalhando, a instituição ofereceu uma pós-graduação em educação à distância, que era algo muito novo, isso em 2012, e me deu a oportunidade, por exemplo, de hoje estar aqui trabalhando com vocês. Então, a gente, às vezes, não tem dimensão, né? Vamos colocar uma parábola bíblica aí, não tem dimensão de onde nós estamos lançando as nossas sementes. Nós não temos dimensão de onde nós estamos, como é que fala, cultivando os nossos estudos. E é importantíssimo que nós não deixemos de cultivar, não deixemos de buscar, porque lá na frente, quando você menos esperar, pode fazer uma diferença enorme para a sua vida, aquilo que você se propôs a fazer e às vezes nem tinha tanta intenção, né, de que seria uma profissão ou que poderia te ajudar tanto. Então não perca a oportunidade. Eu sei que tem gente aí de diversos lugares do país, acho interessantíssimo, é uma coisa que eu sempre pergunto nos chats desse curso, acho muito legal, porque amo, né, conhecer os lugares, adoro viajar. Nesse período de pandemia tá uma dificuldade muito grande, que a gente não pode sair, todo mundo se resguardando, né, para sairmos bem, mas é muito bonito isso, sabe, das pessoas correrem atrás, buscarem, terem perseverança, porque é o diferencial. Pensa só, você vai concorrer num lugar que as pessoas têm só ensino médio e você tem um curso profissional. Você tem, às vezes, uma graduação ou uma pós-graduação e as outras pessoas não têm. Então, o diferencial de formação será seu. Não que você será melhor, mas ali você vai se destacar e talvez conseguir aquela vaga que você precisa. E hoje é tão importante, né? É tão digno a questão do emprego, do seu salário, pagar as contas, comprar aquilo que você deseja. É muito bom. Vou te passar aqui, surgiram novas dúvidas das atividades, mas antes eu vou te passar um elogio de uma aluna, da Célia Patrício, que está aqui colocando que você falou belas palavras, que a semente está sendo plantada, que ela pensa como você. Agora nós... Eu gosto disso, desse feedback de vocês, gente. Muito obrigado mesmo. Agora tem dúvidas aqui em relação... Umas eu já vou responder, e depois eu vou te passar dúvidas em relação à atividade. Tem aluno com dúvida em relação a datas. Gente, tem um professor mediador de cada polo, eu aconselho vocês a procurarem um professor mediador, que ele vai estar esclarecendo a questão das datas das atividades com vocês. Eles vão estar ajudando vocês. Agora, eu vou te passar a questão de atividade, que eles estão na dúvida. A Sandra Jardim. Professor, eu fiz diferente, criei um texto e acabei colocando o significado na frente. É necessário consertar a atividade avaliativa? Qual o nome da aluna, por favor? Sandra Jardim. Sandra, não tem problema, tá? Se você criou um texto, não tem problema, desde que na hora da correção a gente possa identificar que o termo está lá e você explicou o que era o termo. O meu objetivo é que vocês busquem os significados dos termos que vocês não conhecem. Se você achou melhor fazer em forma de texto, não tem problema. Tem outra dúvida também em relação à atividade, Flávio Feitosa. Então,
Eu fiz errado, pois fiz 5 termos, foi o que entendi. Não compreendi que era 5 de cada unidade do caderno didático. Terei que refazer, pois já enviei. Flávia, eu não sei se é possível fazer um reenvio, mas aí você vai verificar com o tutor, porque são 20 termos, lá eu coloquei, são 5 termos de cada unidade. Então é necessário fazer a correção, tá? Se tá lá, já está postado, mas se for possível reenviar, eu acredito que não é possível. Mas está constando que foi feita a atividade, vai ser avaliado de acordo com o que foi feito, tá? Perguntas em relação a dúvidas, agora não tem mais. Vou colocar só alguns elogios aqui. Da Andréa Cláudia, muitas vezes para quem tem qualificação está difícil, para quem não tem, mais difícil ainda. A Érica Regina colocou aqui que ela amou a colocação do professor. E perguntas, não tem mais nenhuma no momento. Tá certo, Andréia e Érica. Muito obrigado, né? Aí é o que eu sempre falo, gente. É a escolha de cada um, né? É uma coisa que eu falo assim com os meus primos mais novos, com os meus ex-alunos, que tem aluno que eu fui professor em 2013, e hoje são meninos que estão aí com 20 anos, 22 anos. É, eles sempre me perguntam muitas coisas, a gente sempre tem uma relação muito próxima, conheço famílias e tudo. E às vezes eles me perguntam, né? Direcionamento profissional, vagas de trabalho, se eu sei de alguma coisa, eu sempre pergunto às pessoas que às vezes eu tenho conhecimento, né? É difícil achar, mas assim, às vezes a gente indica onde a pessoa pode procurar. E eu falo, olha, realmente quer uma opinião? Porque tem hora que está indo por um caminho que não é bacana. E quando fala que sim, a gente fala. E uma das coisas que eu sempre destaco, a escolha de cada um. Eu não posso querer por nenhum aluno, eu acho que quem é pai, quem é mãe, não pode querer por nenhum filho. Deseja, tem vontade, incentiva, faz todo o possível, mas não pode querer por a pessoa. Então a pessoa tem que querer, a pessoa tem que buscar, e isso é muito bom. E essa autonomia é muito boa. Eu me recordo, adoro histórias, né? Eu me recordo assim, da minha vida escolar, eu tive muita dificuldade quando eu fui estudar em escola pública, que morava em cidade pequena, então tinha oportunidade de estudar em escola particular, mas um período muito difícil financeiramente falando, fui para a escola pública. E daquele momento em diante eu acreditava que eu não tinha mais capacidade, que eu não era inteligente, que aquilo tinha acontecido por minha culpa, e não era. Era por uma situação de país, era por uma situação, né, financeira, familiar e várias outras coisas, mas eu não deixei de estudar. E aí, quando veio me dar aquele estalo de que eu tinha capacidade, e podia buscar, não era o melhor, não era o mais inteligente, mas podia buscar, foi no primeiro período da graduação. Olha só quanto tempo, né, assim, poderia ter tido um empenho maior. Quando eu cheguei no primeiro período da graduação, uma professora que eu considero assim fenomenal, inteligentíssima, uma historiadora maravilhosa, a professora Cláudia Maia, até gosto de falar o nome dela, que eu acho ela fascinante. Ela pediu para nós apresentarmos um trabalho de metodologia científica, e eu fui apresentando e organizei e fui apresentar, e ela me fez um elogio. Ela me fez um elogio, falou que estava muito bem colocado, que não tinha nada que pudesse reparar naquele trabalho. Aí eu parei, naquele momento foi o estalo que me deu. Poxa vida, eu tenho condições, eu tenho capacidade, então eu vou buscar e vou procurar fazer o melhor possível. E algo que me incomodava muito na minha graduação era a questão do ser professor. Né? É uma coisa que eu amo, que eu sou apaixonado a ser professor. Eu falo e me emociono, eu falo e encho os olhos d'água quando eu falo da docência, da sala de aula. Uma das coisas que eu mais estou sentindo falta na vida é poder abraçar meus alunos. É, e quando eu percebi isso, eu falei, não, eu tenho que ser o melhor possível. Né? E assim foi. As minhas pesquisas de graduação, das 2 pós que eu fiz, do mestrado, sempre para tentar fazer o melhor. Então, se você está começando um curso agora, ou se é um curso que você faz para se adequar ao mercado de trabalho, ou se é um curso que você faz depois de querer fazer mais alguma coisa para ter conhecimento,
faça como se fosse assim, a tábua de salvação, como se fosse a melhor coisa da sua vida, e né? E aí vai ser você que vai fazer. Então faça, que é muito importante, e lá na frente a gente colhe os frutos, né? A gente vai ver e vai aproveitar bastante, sim. Não tem mais nenhuma dúvida, professor, só tem relato de alunos que eu acho até bacana a gente poder estar falando, que eles estão gostando do curso, que eles estão aproveitando, que eles estão gostando muito da disciplina, muitos falando que foi uma escolha excelente que eles fizeram. Eu acho legal a gente tá colocando esses pontos, né? Porque para nós, professores, é muito gratificante esses depoimentos dos alunos. E nós esperamos que vocês realmente aproveitem bastante o curso, e as dúvidas que vocês estejam procurando a gente, procurem o professor mediador, procurem os professores da disciplina, que nós estamos aqui para responder e tirar as dúvidas suas, todas as suas dúvidas. E aproveitem bastante esse curso. Sim, Alessandra. Então, assim, eu espero, né, que a gente possa ter contribuído ao máximo. Você tem noção mais ou menos quantas pessoas estão acompanhando, Alessandra? Nesse momento estão 39, mas chegou a 52 pessoas. Olha, que bom, que bom. E tomara que os outros vejam depois, né? Fica disponível, gravado. Acho que a gente falou da maneira mais clara possível, né? Dentro das nossas possibilidades. Eu só desejo, né? Então vamos finalizando, que todo mundo aproveite o máximo possível, que a gente, né? Quem sabe aí, são vários cursos que a gente sempre busca se inscrever para trabalhar, a gente possa se reencontrar em outras disciplinas, em outras discussões, ou quem sabe até na vida, né? Como eu falei, adoro viajar, vai ter gente aí do país todo, de repente encontra, e olha, você foi no professor em determinado curso, a gente às vezes nem conheceu, mas pode conhecer pessoalmente, né? E mesmo se não conhecemos, o que eu desejo é tudo de melhor para todo mundo, né, gente? A gente quer desejar o bem nesse mundo que a gente vive hoje, que infelizmente tão intolerante, tão assim desumano, tantas coisas tristes acontecendo, que a gente possa ter esperança, né? Que a gente seguramente faça com que a esperança nos mova para a gente buscar um mundo melhor e construir, né? Depende de cada um. Ok, professor, então nós podemos encerrar por aqui o nosso webinário da disciplina B? Sim, sim. Aí eu desejo que os alunos, né, estudem, leiam o caderno didático, prestem atenção no próximo webinário, tomara que aproveitem bastante. E toda oportunidade que tiver, agarra, aproveita, que com certeza vai ser o melhor para a vida de vocês. Um abraço aí para todo mundo e agradeço também, viu, Alessandro, todo o suporte aí do Instituto, proporcionar a gente fazer esse momento. Ok, obrigada, professor. Uma boa noite a todos e qualquer dúvida, estamos à disposição.